Seja bem-vindo ao seu espaço dedicado ao empreendedorismo digital, ao ecossistema digital, às transformações pelas quais vai passando nossa economia aqui no Brasil e também os exemplos pelo mundo. Programa inovativo sempre aos fins de semana no rádio e também você confere no nosso YouTube, youtube.com/rádio Band News FM. Aproveita e já se inscreve para não perder nenhuma dessas conversas que a gente tem por aqui. Programa sempre apresentado por mim, Alexandre Bentivoli, e pelo meu parceiro de todas as semanas, Vitor Manhani. Tudo bom, Vitor? Ótimo, Alexandre, bem-vindo e bem-vinda. Hoje a gente vai tratar de um assunto que para mim é muito importante, que é a educação e como a tecnologia pode ajudar no dia a dia das pessoas, dos pais principalmente, na hora dos materiais escolares, na hora de ter uma interação com a escola. Tudo isso a tecnologia vem proporcionando diversas funcionalidades, facilidades. E sem sombra de dúvidas, você que tem interesse aí em escutar o que tem de mais avançado nesse segmento, tem que ficar com a gente aqui até o final. Porque hoje o nosso convidado é o Eric Moutinho, ele é fundador, CEO da Escolari, uma empresa que une tecnologia com educação, com os conceitos de marketplace, que a gente fala muitas vezes aqui no Inovativos. Queria te dar as boas-vindas, Eric, e queria que você contasse um pouco da sua trajetória pessoal, profissional, e também um pouco sobre a trajetória da empresa, quando foi fundada, quais foram os primeiros passos e em que ponto a Escolari está. Seja bem-vindo. Perfeito. Boa tarde a todos, a todas. Obrigado, Vitor, Alexandre, pelo convite. E, bom, eu sou engenheiro de formação, né, engenheiro eletrônico, e sempre trabalhei no mercado corporativo, principalmente no mercado financeiro, né? Trabalhei por muito tempo lá, passei por outras indústrias também, como telefonia e tudo mais, o que me deu uma perspectiva transversal aí do mercado de trabalho. Mas nesse caminho corporativo, sempre alguma coisa me incomodava, que era eu preciso transformar de alguma forma o ambiente no qual eu vivo. E o ambiente corporativo me limitava a tomar algumas decisões, enfim. No final da minha carreira corporativa, eu decidi empreender, né? Antes de empreender, eu estruturei uma área de inovação num banco e decidi empreender, né? E foi nesse momento que um empreendedor, a gente fala que ele se apaixona pelos desafios, pelos problemas, né? Não pela sua solução. Uhum. Quando você se apaixona pela sua solução, você fica míope, né? Então, tava eu e o meu sócio, o Anderson, e ele almoçou com um amigo dele. Aí o amigo dele virou e falou assim, poxa, cara, vai começar o ano agora com a minha filha, e virou aquela bagunça, né? Mas que bagunça? Ele falou, cara, agora ferrou. Porque material escolar eu compro num local, uniforme eu compro em outro, curso extracurricular em outro lugar. Pago a matrícula para a escola e pago via boleto. E aí eu vou comprar livro, aí tem que pagar para o sistema de ensino e pago cartão de crédito. Ele falou, cara, então agora vira uma loucura, eu não sei o que eu compro aonde, né? E aí o Anderson, a gente sentou e falou, pô, tem uma oportunidade aí, né? Tem uma oportunidade. Qual a oportunidade? Pô, centralizar tudo num local só, né? Por que você não matricula o teu filho? A gente está falando basicamente de educação básica, mas também serve para o ensino superior. Por que quando você matricula o teu filho numa escola, você não compra tudo, né? O que eu tenho que comprar durante todo o ano? Entra no site da minha escola e compra. Pô, parece tão simples, né? O e-commerce, marketplace, já existe há 30, 35 anos no Brasil. Então, pô, parece uma solução óbvia e começamos a testar. O primeiro passo, a gente falou assim, cara, qual que é a maior feira de educação do Brasil? É a Bet Educar. Fomos lá na Bet Educar, alugamos um stand de 1 por 2, 3 metros quadrados, né? E aí falamos, vamos testar. Criamos uma landing page, isso foi em 2017. Né? São aqueles sites que você acessa e consegue Exatamente. se cadastrar fácil. Exatamente. Direto do Google. Exatamente, né? Então falou, não vamos construir, vamos testar, né? O famoso, não é nem o MVP, é antes do mínimo produto viável, né? E fomos para a Bet Educar, né? Como se tivéssemos a solução pronta.
Chegou na bet do cara, a gente começou a apresentar, muitos professores, educadores, mantenedores, fornecedores, tem todo um público variado. E aí chegou o momento que chegou uma investidora e falou assim, cara, vocês estão abertos para investimento? Aí a gente falou, cara, na verdade a solução nem existe. Seria muito bom ter um investimento, mas a solução não existe, né? E aí a gente falou, cara, faz sentido ter aderência ao mercado e estamos 5, 6 anos no mercado, né? Esse é o Que ponto. demais, assim, a história, aliás, do começo é sempre muito interessante, porque passa por momentos ali que é ou vai ou não vai, muita gente desiste no meio do caminho. Vocês estavam, talvez, ali apostando uma ideia e se não fosse essa pessoa, talvez vocês pudessem fazer alguma outra coisa, enfim. E conta pra gente um pouco sobre o que a Scolari de fato ajuda os pais, os alunos, as escolas. É só com os materiais escolares? Como que é a interação no passo a passo do uso dessa tecnologia que, ao que eu entendi, tem várias pontas. Tem uma ponta que é a escola, uma ponta que são os materiais. Como faz essa engrenagem funcionar no passo a passo? Legal. Então vamos lá. Quando a gente fala do setor educacional, nós temos basicamente 3 agentes aí que participam, né? As famílias, de um lado, que são os grandes compradores. Você tem as instituições de ensino, que servem como que a gente chama, são os canais. São elas que determinam, elas que direcionam as famílias o que comprar, né? Então, quando você vai comprar um sistema de ensino, por exemplo, a escola não fala compra qualquer um, ela já escolhe o sistema de ensino. Quando você vai comprar um uniforme, a escola dá 2, 3, 4 opções para a família, mas são opções mais limitadas, né? Então a escola a gente chama de é o grande canal, é o grande agente do ecossistema. E nós temos os vendedores. O que são vendedores? Estudos de e-mail, saídas pedagógicas, né? O passeio do Butantã, passeio no zoológico, uniforme, sistema de ensino, livro didático, paradidático e por aí vai. Tem uma série de vendedores, né? Então esses 3 são os grandes agentes. O que a Scolari faz? O que é a solução? Imagina que a escola é o grande marketplace. Qual que é o conceito do marketplace? Você tem um lado que é o comprador e você tem N vendedores do outro lado, juntos num único local. Então, qual que é o local no mercado educacional? A escola. Só que a Scolari, o que ela faz? Ela cria toda essa estrutura, que é o white label, ou seja, leva a marca da escola ou leva a marca do vendedor. E todo esse ambiente transacional e financeiro, ele ocorre sobre a Scolari. Né? Então, a família compra num ambiente direcionado para ela, porque o produto e serviço de uma família que tem o filho no primeiro ano do fundamental é diferente de um produto ou serviço de uma família que tem o filho no terceiro ano do ensino médio. Então, parte daí, né? A experiência de compra já é diferente, é uma vitrine customizada. Essa vitrine, apesar de ir com a cara da escola, a infraestrutura é escolar. Perfeito? A escola, que é o grande marketplace, ou seja, conceitualmente que une os compradores e une os vendedores, porque ela que tem esse poder, ela tem todo um ambiente de gestão que é by Scolari, toda a infraestrutura escolar. E o vendedor, ele cadastra os produtos, cadastra os preços, tabela de frete, entrega, tudo mais, numa plataforma que é Scolari. Então, quando a gente fala toda essa transação, essa relação comercial, ela transita na nossa plataforma. Né? De modo que a gente passa a ser um potencial agrupador de dados de toda a educação brasileira no que tange as relações comerciais e financeiras de todo o ecossistema educacional. Eric, você contava há pouco para a gente um pouco sobre o trabalho da Scolari, em quais frentes atua. Queria saber um pouco de números de você. Queria saber se você podia falar para a gente com quantos parceiros vocês lidam, tem parceiros em todas as regiões do Brasil, como que funciona e se vocês têm planos de expansão aí pelo nosso país. Perfeito, legal.
Vamos lá. Esse ano, né, o ciclo educacional ele é um pouco mais longo, né? Ele é diferente de um varejo que você vende todo dia e tudo mais, né? Então, na educação não se vende todo dia, não se transaciona todo dia, né? Então, ele é um ciclo um pouco mais longo. Nós estamos no 5º ciclo comercial, vamos dizer assim, da Escolar, né? Então, esse último ano, o ciclo nosso ele começa dia 1º de abril e termina dia 31 de março, que é quando começam as aulas e até o próximo ciclo começam as aulas. Então, nós estamos no 5º ciclo. Esse último ciclo, a gente atingiu escolas em todos os estados do Brasil. Então, não temos mais nenhum estado que não tem escola que utiliza Escolari. A gente contabiliza esses números dia 31 de março, mas a gente deve bater em torno de 1.100, 1.200 escolas utilizando, né? Para vocês terem uma ideia do mercado, o mercado educacional inteiro hoje tem escolas privadas, são 38 mil escolas privadas, né? Então nós estamos falando aí aproximadamente 5%, né? 4, 5% do mercado, que é relevante para 4, 5 anos, né? E quando a gente fala de fornecedores integrados educacionais, a gente deve falar em torno de 150, 180 vendedores já utilizando a solução da Escolari. Vendedores esses sistemas de ensino, livros didáticos, paradidáticos, materiais de papelaria, uniformes, cursos extracurriculares, estudo de meios, saídas pedagógicas. Então nós temos quase todas as variedades de vendedores que utilizam a plataforma da Escolari. E como vocês monetizam todo esse processo? A escola ela paga para utilizar a Escolari ou é quando a transação ela é fechada? Explica quem paga essa conta do uso de toda essa infraestrutura. Perfeito. Então a gente monetiza de duas formas. Tem a taxa de implementação, que é uma taxa simbólica, mas a monetização ela funciona de duas formas. Uma mensalidade e um percentual da transação que a gente chama de take rate, né? Que é a cada transação você fica com um percentual. Neste percentual já estão incluídas inclusive as taxas de capturas de pagamento do cartão de crédito, cartão de débito. Então, quem utiliza a solução não necessariamente precisa se preocupar. Eu quero o cartão de crédito, débito, está tudo embutido nessa taxa, né? Lembrando que quem só paga a mensalidade e o take rate é quem vai vender algo. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque tem escola que vira e fala assim, poxa, eu não vendo nada, né? Quem vende uniforme é a minha malharia, quem vende livro é a minha papelaria e eu não vendo nada. Se a escola não vende nada, mas mesmo assim ela quer ter um ambiente, ela é o marketplace, como eu falei, ela pode integrar os seus fornecedores e ela, nesse caso, não paga nada. Então é sempre quem vende. Mas, Eric, vamos supor, ela não quer integrar os vendedores e ela quer vender a matrícula online. Então, nesse caso, ela se torna uma vendedora do seu próprio canal. E aí, nesse caso, ela paga uma mensalidade e um percentual por transação. E como que funciona o passo a passo para cada uma das pontas, né? Para a escola que quer se cadastrar, como que faz esse processo? E, por outro lado, o consumidor que quer comprar o produto através da Escolari, como que ele vai acessar, que tipo de informação que ele precisa cadastrar? Perfeito. A escola, a gente cria todo esse processo, né? É uma coisa que perguntam muito para a gente, né? Pô, quando a gente fala de e-commerce, o e-commerce, quando você vai para o setor de varejo, é um ambiente mais complexo, né? Por quê? Porque você compete com vários outros e-commerces, então você tem a questão do buy box, você tem que competir quem tem mais atenção, o produto vai estar mais em cima e tudo mais. O mercado educacional é um pouco diferente. Como eu falei no começo, a família não tem muita opção de comprar, a não ser aquelas orientadas pela escola, né? Dito isto, o que acontece? O nosso onboarding é muito rápido, né? A nossa implementação ela demora mais ou menos 5 dias úteis. Né? Então, quem vai vender, o que ele precisa ter? Ele precisa ter as fotos dos produtos, a descrição e os preços. Ele tem isso daí, ele faz uma importação, ele vincula esses produtos a determinadas séries e escolas, como eu estava dizendo também, né? Um produto e um serviço, um curso para o segundo ano do ensino fundamental é diferente de um curso para o infantil 1 e assim por diante. Então, ele tem que ter, basicamente... Ele assina um contrato com a gente, que vai vender, obviamente, mas ele tem que ter a foto dos produtos, a descrição e o preço, faz a importação, aloca e está tudo pronto. Então é uma vitrine muito mais simples, muito mais escalável. Por quê? Porque você não tem a mesma competição
que existe no varejo. Né? No varejo é o mesmo site que você acessa, eu acesso, o Vitor acessa. Então tem uma competição de eu tenho que ter uma para cá, uma imagem para cá, eu tenho que ter um preço diferenciado, eu tenho que ter um banner, eu tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. No setor educacional, a família ela vai lá, ela recebe o link, a escola fala, olha, acessa tal link. Lá, escolar shop barra o nome da minha escola. Ou até mesmo o link da escola, né? Porque é o white label. A família acessou o link, se cadastra, usuário e senha, fala assim, meu filho Eric Moutinho está no segundo ano, já aparecem todos os produtos do segundo ano. Então ele também não tem como comprar errado. Né? Então é um acesso muito simples também e muito livre dessas questões de fraude, né? Porque você está dentro do ambiente super controlado. E a entrega? Vocês fazem a entrega da escola, retira na escola? Como que funciona para, de fato, o consumidor, os pais ali, pegarem esses produtos? Ótima pergunta, Vitor. Isso daí o setor educacional é bem diferente do varejo, né? Então vamos lá. A entrega, ela pode ser, o setor educacional trabalha com produtos físicos, digitais, né? A pandemia acelerou essa questão de produtos digitais e também com serviços, né? Então quando a gente fala de entrega de serviços, é direto na escola, obviamente. Quando a gente fala de entrega de produtos digitais, são usuários e senhas para acessar a plataforma. Então, a família compra e recebe o e-mail. Quando a gente fala de produtos físicos, o setor educacional, a Escolari não entrega nada, porque eu não vendo. Eu viabilizo as relações comerciais e financeiras, né? Então, quem entrega é quem está vendendo, seja a escola ou seja o próprio vendedor, tá? Então, como é que funciona? A gente disse que o setor educacional tem 2 last mile. O primeiro last mile é ele entregando o produto físico na escola. Por quê? Porque é um frete. Eu vendi para 300 alunos, eu pego tudo, ponho nota fiscal de remessa, a DANF vai direto para a família, entreguei na escola. A escola gosta de fazer o quê? Segundo last mile. Ela falou assim, olha, então esses produtos, um é do Eric, outro é do Anderson, outro é do Alexandre, outro é do Vitor, então tem uma segunda entrega. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque nesse segundo last mile, a gente também teve que criar um módulo e pensar como é que eu garanto que a escola vai entregar corretamente para o pai ou para o aluno que fez o pagamento. Porque tem muita entrega que é sob demanda. Aquele material, o aluno é obrigado a usar. Então, às vezes, o vendedor já manda. Às vezes, o pai nem comprou, mas ele já manda porque ele vai ser obrigado a usar. Só que a escola tem que falar, ó, isso daqui o Eric, o pai do Eric não pagou, então ainda não vou entregar. Então, é dessa forma. Quem entrega é sempre o vendedor e você tem... Hoje, eu arriscaria dizer que você tem 90% de entrega na escola, de todos os vendedores físicos, de produtos físicos, e mais ou menos uns 10% entrega na casa da família. E, Eric, você falava sobre os campos de atuação da Escolari, cursos extracurriculares, uniformes, material didático, passeios de campo, educacionais. Para onde vocês têm para crescer? O que vocês não oferecem? Existe algo que vocês não oferecem hoje e que é uma possibilidade de estar nessa plataforma? Ou vocês pensam no crescimento só no volume de vendas? Qual que é o caminho para vocês no horizonte? Uma vez que a gente sustenta todas essas relações comerciais e financeiras, a gente tem alguns caminhos que são bastante fortes. O primeiro é continuar o crescimento, né? Enquanto mais escolas, vendedores e famílias transacionam, mais acontece um fenômeno que é o que todas as empresas hoje miram, que é a questão dos dados, né? Dos dados das relações comerciais e financeiras que acontecem no setor educacional, né? Então, naturalmente, o primeiro caminho é continuar crescendo, né? Um segundo caminho é a gente começar a trabalhar com inteligência e performance. Por quê? Porque todos os vendedores querem vender mais e melhor. As escolas querem ter os melhores vendedores, né? E hoje, como é que a gente sabe se a escola é que define se aquele vendedor é bom ou ruim? Se a gente começa as famílias a avaliarem as soluções também, a escola também tem mais informação para poder escolher melhores vendedores e aqueles que, de certa forma, pedagogicamente fazem sentido naquele programa, mas que também as famílias têm um feedback bom. Então, um segundo caminho muito forte é a gente começar a trabalhar com inteligência e performance, né? Então, por exemplo, um vendedor vai vender em determinada região do Brasil. Obviamente sem abrir os dados dos outros vendedores,
mas qual que é o ticket médio que está sendo negociado lá, na mesmo tipo de solução? Para ele poder ter inteligência comercial e melhorar a prospecção dele na ponta, né? Então, toda a estrutura de produtos ela vai sendo desenhada para você tratar e trabalhar esses dados e fazer toda uma questão de inteligência e performance, né? Então, esse é uma outra via muito forte. E a terceira via muito forte é, uma vez que eu trabalho as relações comerciais e financeiras dos vendedores e das escolas, eu tenho um leque aí de oportunidades de operações financeiras que eu tenho para explorar. Antecipação de recebíveis, crédito, tem as questões de open banking, né? E por aí vai, né? Então, aí já é um caminho um pouco mais que a gente discute. Talvez faça sentido ter um parceiro estruturado, porque você se tornar um... Você tem hoje várias estruturas de Bank as a Service, você tem outras estruturas que podem suportar, que são super reguladas e que podem nos auxiliar. Mas, com certeza, tudo que envolve as relações comerciais e financeiras de todo esse ecossistema, a gente vai estar presente. E você que está bem próximo das escolas, para além do que a Scolari já consegue melhorar de eficiência, tendo em vista a tecnologia, aproximando todos esses atores, o que você acha que pode ser um passo a mais para as escolas utilizando a tecnologia de maneira geral, né? Tendo em vista os problemas que você escuta e que a Scolari pode ter decidido não abordar, não entrar, mas que seja uma oportunidade também, porque é um problema e que a tecnologia pode ajudar. Olha, Vitor, excelente pergunta. Eu acredito que o primeiro passo para lidar com tecnologia seja... Porque dentro da escola você tem dois grandes setores de tecnologia, né? Um que é a tecnologia educacional, ou seja, a tecnologia voltada para as questões pedagógicas, e outras tecnologias, vamos chamar assim, de gestão, que não são educacionais, né? Ambas as frentes, existe uma pessoa que é a grande mediadora e condutora, e fio condutora dessas utilizações, dessas propagações dessa tecnologia, que é o educador. Então, antes de falar sobre a oportunidade de tecnologia, o mercado educacional tem que falar como eu capacito esse educador, que, do ponto de vista conceitual, ele já vem de uma geração diferente das crianças que são nativas digitais, né? E que, se eles não se transformarem em mediadores da educação, a tecnologia, e não forem adeptos da tecnologia, a tecnologia vai ser complicado a penetração de uma forma estrutural na escola. Então não dá para falar de oportunidade de tecnologia sem falar dessa transformação, dessa evangelização desses profissionais, que levam em questões geracionais, de aprendizado, de capacitação e por aí vai. E aí, dito isto, o grande ponto a gente tem um boom de edtechs, né? E cada um com uma tecnologia, cada um com uma estrutura, cada um com... Então, assim, como é que a gente simplifica a vida das escolas para que as coisas estejam mais integradas? Desde um single sign-on, né? Imagina que se uma escola tem 10 edtechs, como é que 10 edtechs o pai e a mãe vão fazer o login? Pô, é um login para cada filho, para cada... né? Então, desde que simplificam o single sign-on até a questão de pedagógica mesmo, de educação e tudo mais, que você tem poucas hoje soluções. Você vê os sistemas de ensino dominando aqueles sistemas de ensino de livros, que estão começando por o pé digital, mas tem uma questão que vai ser híbrida, não tem jeito, tem uma questão de material consumível, mas alguns sistemas de ensino que estão entrando só com o pé digital vêm sentindo essa dificuldade, né? Então, são muitas oportunidades, mas o core do assunto, o centro do assunto é como que a escola está preparada para abordar, internalizar e aprender essa tecnologia, qualquer que seja, para poder ensinar ou simplificar a vida da família e dos alunos, né? Eu acho que você foi no ponto, eu concordo muito com você, porque a gente viu recentemente
o lançamento de uma inteligência artificial que você dá o tema, ele já escreve para você uma dissertação e já o posicionamento de algumas escolas privadas falando que, olha, agora vai ser só prova oral. Esse é um dos exemplos, talvez o mais gritante e tal, mais aparente, mais escandaloso, mas existem outros tantos que é o básico do básico, né? É assim, o ensino que te move, o ensino que trata do seu dia a dia, que inclui o seu dia a dia no processo de ensino. Então, se você está numa região periférica, como no sertão, você não agregar o dia a dia da criança, o dia a dia do adolescente, da pessoa no processo de ensino, ele fica afastado. E a geração atual, com o celular na mão, quando tem condição, obviamente a gente sabe que é um público ainda, infelizmente, no Brasil, reduzido. Ou que vai para casa e, sei lá, tem que fazer um trabalho, escuta um vídeo no YouTube, vê um vídeo no YouTube lá para tentar aprender de outra forma. Se isso não está incluído no processo, que não deixa de ser incluir a tecnologia nesse processo de ensino, pô, a gente vai ficar bem para trás, né? O aluno fica desinteressado, não tá, pô, a professora tá fazendo uma prova perguntando para mim a data do descobrimento do Brasil, não que não seja importante saber, mas tem uma reformulação até da pergunta, porque esse dado agora você encontra em qualquer lugar. Se alguém sempre perguntar quando é que eu não sei, eu jogo no Google aqui, pronto, acabou, não é alguma coisa. Se antes já não era paradigma, agora ainda menos, né? Então, acho que você trouxe um ponto bastante relevante. É quase que fazendo comparação, né, metafórica com o mercado de varejo, é quase que uma aprendizagem omnichannel, né? Então, hoje a escola é um lugar físico que você vai aprender. Será que é o único local físico que você vai aprender? Né? Então, quando você fala que soluções de tecnologia, eu acredito que o core desse assunto não é a solução em si, mas como é que eu transformo a aprendizagem em si, né? E é algo que para você mensurar resultado ele é geracional, né? Você não faz assim, olha, agora mudei a forma de ensinar, daqui um ano eu tenho resultado. Então, por isso que de fato é também um mercado mais demorado para essas adaptações e controverso em determinados assuntos, como do ChatGPT que você disse. Então, acho que a questão não é a tecnologia como solução, mas ela como meio para aceleração da aprendizagem de todos os envolvidos, não só dos alunos, né? Queria agradecer a disponibilidade e a atenção do fundador e CEO da Escolar, Eric Moutinho, participando aqui do Inovativos e trazendo um pouco desse panorama da plataforma, de como facilitar os negócios no setor educacional entre pais de alunos, fornecedores, escolas e instituições de ensino de todos os graus. Obrigado pela atenção com a gente aqui e até uma próxima oportunidade no Inovativos. Obrigado a vocês pelo convite, estou à disposição de vocês. E a gente volta na semana que vem, né, Vitor? Com certeza, tem muito episódio bacana no canal do YouTube do Inovativos no Band News FM, então acessa lá no YouTube, assista todos os episódios, comenta, manda recado, acessa a gente no Instagram, que estamos à disposição também para sugestões dos próximos convidados. Até o próximo episódio.